Amigos, bom dia, feliz sábado. Uma alegria estar com vocês nessa manhã para partilhar a palavra de Deus, a palavra que nos abençoou durante a semana. Desde domingo, estamos estudando a palavra de Deus todas as manhãs. Eu tenho certeza que você teve momentos muito especiais com Cristo, com o Espírito Santo, na presença dos anjos no seu lar, no seu trabalho, na sua sala de aula, dirigindo, pilotando sua moto, ou caminhando, ou fazendo exercício físico. Tenho certeza de que Deus esteve com você e você sentiu a presença dele. Mas aqui na igreja é especial, né? É muito bom quando nós chegamos à igreja e falamos com as pessoas que têm a mesma fé que nós, que cantam os mesmos cânticos que nós cantamos, que invocam o mesmo Deus que nós invocamos. É muito bom vir à casa de Deus, amém? É bênção do Senhor. E hoje eu estou alegre, feliz, porque cheguei de viagem nessa madrugada, né? E a gente passou um pouquinho de privação de sono, mas Deus nos acordou no momento certo para chegar aqui. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, junto com a minha família também. E Deus seja louvado por isso. Deus seja louvado porque Ele nos dá a vida e nós temos a oportunidade de devolver em vida o louvor que Ele merece. A honra e glória sejam sempre a Eles, sempre, sempre. Hoje, amigos, eu quero estudar sobre a fidelidade e o cumprimento do plano de Deus em nossa vida, a relação que há entre a fidelidade e o cumprimento de Deus em nossa vida. E eu vou usar aqui um personagem bíblico muito conhecido de vocês. Ele é José, e a gente vai se deleitar um pouquinho estudando a palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção nesses minutos que nós passarmos aqui contemplando as maravilhas de Deus através da vida desse homem. Se você puder, nós vamos mencionar agora aqui, vamos estudar Gênesis 37. Gênesis 37, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versículo 1 e 2. Ali diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Versículo 2. Esta é a história de Jacó. Bem, o texto começa dizendo que nós vamos estudar a história do patriarca Jacó. Só que quando a gente avança um pouco mais ainda no verso 2, diz assim: quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Interessante, o verso 1 começou dizendo que nós tínhamos ali Jacó habitando ali em Canaã. O versículo 2 inicia dizendo que nós vamos estudar a história de Jacó. E em seguida há uma mudança de personagem. Ao invés de nós estudarmos a história de Jacó, começa a história de seu filho José. Pastor, por que isso? A história não era a história de Jacó? Se você observar os textos anteriores, os capítulos anteriores, a história de Jacó já havia sido contada. Por que então que ele diz que a história de Jacó vai ser contada aqui, quando se começa a falar de José? Simples, amigos. Na cultura bíblica, em especial ali na cultura do Antigo Oriente Próximo ali, a história de um homem, a história de um ser humano ali que lidera a sua família, lidera a sua casa, ela é contada pelos seus filhos. Por que isso? Porque os nossos filhos é que irão contar a nossa história, ou seja, os nossos filhos são aquilo que nós podemos deixar para a geração futura de melhor, ou, se não fizermos o trabalho bem feito, de pior. E é assim que a Bíblia nos ensina a termos cuidado com a educação dos nossos filhos, porque eles irão contar a nossa história. Seus filhos irão contar a sua história quando eles crescerem. Meus filhos irão contar a minha história quando estiverem adultos. E assim José, através do seu exemplo de vida, através do seu testemunho, através de suas crenças, do seu modo de agir, de se comportar, de falar, ele contou a história do seu pai, de sua mãe e de sua família. E isso aqui é interessante. Eu começo aqui mostrando um texto, 37 verso 1 e 2, está aí um pouquinho de um pastor. Aqui era aquela região ali na Palestina, né, onde José passou muito tempo ali com Jacó. Jacó foi peregrino, José também foi um peregrino ali naquelas terras. Quando nós entramos aqui no versículo 3, e eu posso ler agora com você aqui, o capítulo 37, no versículo 3. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos,
porque ele era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Bem, aqui a gente já vê o relato aqui da relação de José com o seu pai Jacó. O texto diz que Jacó amava José muito, mas amava de tal maneira que amava mais do que os outros filhos. E isso aqui não é um bom exemplo para você que é pai, para você que é mãe. Nós temos que fazer todo o esforço para amar os filhos de maneira igual, né? Só que, infelizmente, Jacó demonstrava mais amor a José do que pelos outros filhos. E aqui fica a pergunta, por que ele amava mais José do que os outros filhos? Por que Jacó amava mais José do que os outros filhos? Bem, se você for no capítulo 29, voltar um pouquinho, no verso 17, essa pergunta ela começa a ser respondida. No capítulo 29, no versículo 17, diz assim: Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel, ela era o quê? Bonita e formosa. Se você for agora adiante, no capítulo 39, no versículo 6, você vai ter aí, 39, versículo 6. Potifar confiou tudo que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha o quê? Um belo porte e uma boa aparência. Sei que outras Bíblias, outras versões usam sinônimos, mas esse é o significado. José era um homem bonito, esteticamente. Aí alguém vai dizer, por dentro também? Sim, mas por fora ele também era um homem bonito, chamava a atenção. E ele se parecia com quem? Com a sua mãe. A mãe de José foi o grande amor da vida de Jacó. Jacó trabalhou muitos anos por ela, Jacó a amava. E quando ela faleceu, Jacó lembrava dela todos os dias. Por quê? Porque ele olhava para José, era como se ele estivesse vendo a sua esposa, a sua amada, Raquel. Então ele olhava para José, era como se ele estivesse olhando para Raquel. E olhar para José lhe fazia bem, porque ele lembrava da sua amada. Então, veja como é a mente humana, né? Os sentimentos humanos. Ao olhar para aquele filho, lembrava da esposa querida que faleceu, e aquilo produziu nele um sentimento maior do que os outros filhos, do que com os irmãos de José, e ele acabou por amar mais a José do que os outros filhos. Bem, essas coisas nos ajudam a entender um pouco do contexto que a gente vai ter que lidar aqui, porque eu quero falar de relacionamento. A gente vai falar relacionamento em dois pontos aqui. Primeiro, o relacionamento de José com Deus, né? E o relacionamento de José com os homens, e também a gente vai fazer a volta, o relacionamento dos homens com José e também de Deus com José. E aí a gente vai tirar lições preciosas para a nossa vida, nossa casa, nossa família, e tudo a ver com a fidelidade. Primeiro, começo dizendo que o relacionamento de José ali na sua casa, na sua família, era um relacionamento de amor e de ódio. José amava a sua família, mas tinha ódio também ali entre seus irmãos, na casa de seu pai. O pai, Jacó, amava mais a ele do que qualquer outro irmão, e isso produzia um sentimento muito ruim ali em família. Quando a gente observa no versículo 5 do capítulo 37, você pode acompanhar comigo aí, 37 verso 5, diz assim, 37:5, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e ele foi contando o sonho, e à medida que ele contava o sonho, o ódio dos irmãos aumentava. E aqui tem um ponto interessante, amigos. Nesse sonho que José teve, que Deus revelou a ele ali, né, onde eles estavam amarrando feixes no campo, e o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos ali ficavam ao redor e se inclinavam diante do feixe dele, ali, e você pode acompanhar depois com mais calma. Você vê que ali que Deus estava revelando o plano dele para José, e para a família também, para toda a casa de Jacó. Deus revelando o seu plano,
para os seres humanos, mas como resultado da revelação do plano de Deus para aqueles homens, o que acontece? Os irmãos odiavam cada vez mais José. Observem isso, Deus colocando o que iria acontecer, Deus revelando a sua vontade para aquela família, mas ao invés de a família aceitar a vontade de Deus e a revelação de Deus, a família agora estava se revelando com aquele que seria o objeto das bênçãos de Deus para aquela família. Pergunto para você hoje aqui, quando Deus lhe revela algo, usando uma criança, usando um idoso, usando o seu cônjuge, usando os seus filhos, usando o seu chefe, usando o seu subordinado, usando um amigo, usando o seu vizinho, quando Deus lhe revela algo, qual é a sua postura para com ele ou para com essa revelação? Os irmãos de José, ao invés de aceitarem o plano de Deus, se revoltaram contra aquele que seria o objeto da bênção de Deus. Temos aqui então, nesse primeiro capítulo aqui, um relacionamento de amor e ódio dentro da família de José, e a revelação de Deus aí sendo mostrada para os homens, e assim começa a nossa mensagem de hoje. E a gente vai mais para frente agora no versículo 13, do capítulo 37. No capítulo 37, no verso 13, aí diz assim: Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu, o que José respondeu? Eis-me aqui. Interessante, né, amigos? José, e aqui eu devo estar falando com jovens, com adolescentes, pessoas que estão começando a vida. José era um filho obediente. José amava seu pai, não apenas com sentimentos, mas no seu estilo de vida, na sua maneira de falar, na sua maneira de agir, na sua maneira de se comportar. José revelava que amava seu pai, e a melhor maneira de alguém revelar que ama seus pais enquanto está começando a amadurecer na vida, é obedecendo e servindo. José era um servo do pai, José era obediente ao pai, porque José amava seu pai, e por isso ele era obediente. E interessante que ele disse: eu estou aqui, pai. Isso aqui vai contra os dias que nós estamos vivendo, os ensinamentos, onde hoje nós vemos muitas crianças que já não demonstram amor pelos pais, nem gratidão, por serem extremamente desobedientes desde os primeiros anos, desde a tenra infância. Hoje muitos são os adolescentes que já não demonstram amor pelos seus pais, nem gratidão, porque são desobedientes e às vezes fazem para contrariar tudo aquilo que o pai pede ou a mãe pede. José era obediente, José era fiel ao seu pai, era um jovem fiel. E é interessante que ele foi atrás dos irmãos. E amigos, isso aqui, esse relato, não era como ir daqui ali na rua, aqui ao redor, na lateral da igreja. José teve que andar vários quilômetros, provavelmente ele teve que andar 8 quilômetros a pé, para chegar na região onde os irmãos provavelmente estariam apacentando ali o rebanho. Mas ele foi, a temperatura era elevada, ele não tinha bicicleta, ele não tinha carro, não tinha carruagem, ele teve que ir a pé, e sozinho ainda. Isso mostra que ele era um rapaz fiel ao seu pai, e ele foi. Só que as coisas não foram como ele imaginava. Quando nós olhamos o versículo 18 do capítulo 37, ali diz assim: de longe eles, os irmãos, o viram, e antes que ele chegasse, conspiraram contra ele para fazer o quê? Para o matar. Veja como a família tinha dificuldades. O ódio chegou a tal ponto que os irmãos de José não queriam mais conviver com ele, não toleravam mais suas palavras, não suportavam mais a sua presença, de tal forma que eles agora decidiram que iriam tirar a vida dele. Mas amigos, José era fiel, mesmo sabendo dos perigos que poderia correr, ele foi e obedeceu ao pai. Mas agora, seus irmãos o lançaram numa cova e planejaram matá-lo, mas os irmãos não chegaram a levar o plano até o fim, porque eles acabaram vendendo José para os ismaelitas, uma caravana que passava ali, e José não foi morto,
Mas José agora foi levado para longe de sua família, principalmente do seu pai. José agora foi levado como escravo. Interessante que quando a gente lê ali o livro Patriarcas e Profetas, eu tive cuidado de ler ali, aparecem alguns detalhes interessantes ali colocado pela escritora Ellen White. Ela diz que os pensamentos de José, quando ele foi levado como escravo pelos ismaelitas para o Egito, e ele agora estava preso ali, na carruagem, no transporte ali sendo levado, junto com outros escravos, diz que ali os pensamentos dele se voltaram para o Deus do pai dele. Na meninice ele tinha sido ensinado pelo pai e pela mãe a amar a Deus, a temer a Deus, e muitas vezes na tenda do pai ele tinha ouvido as histórias de como Deus abençoou o seu pai, como o guiou, como deu sabedoria, como o levou a ser um vitorioso. Mesmo quando ele estava sendo exilado, fugitivo, Jacó contava essas histórias e José ficava maravilhado, porque Jacó sempre contava que Deus tinha promessas, e as promessas que Deus fez na vida dele foram enormes, inúmeras. Tudo aquilo que Deus prometeu para Jacó, ele cumpriu. E isso Jacó passava para José, e ali ele ficou lembrando, agora indo na carruagem, passando perto do acampamento do pai, perto do acampamento da família, Deus estava agora trabalhando na mente dele, lembrando do passado com o seu pai. E ali, na hora da necessidade, na hora da aflição, cheio de lágrimas nos olhos, sofrendo porque agora estava indo como escravo, e talvez nunca mais fosse ver a sua família, e principalmente seu pai, ali, aquele jovem tomou uma decisão, ele tomou a decisão de que ele seria fiel, igual ao seu pai. O texto diz assim, que a sua alma fremiu ante a elevada resolução de se mostrar fiel a Deus, de agir em todas as circunstâncias como um súdito do reino do céu. Ele decidiu que serviria ao Senhor com todo o seu coração, com interesse de coração, e enfrentaria as provações de sua sorte, com coragem e com fidelidade, e cumpriria todo o dever. A experiência de um dia foi o ponto decisivo na vida de José. Sua terrível calamidade transformaram-o de uma criança mimada em um homem ponderado, corajoso e senhor de si. Amigos, não é por acaso que Deus coloca provações em nossa vida, não é por acaso que Ele permite que às vezes nós sejamos assaltados por coisas que nós não gostaríamos de ser. Ninguém quer passar por dificuldades, ninguém quer passar por aflições, ninguém quer passar por problemas, nenhum ser humano quer, mas Deus muitas das vezes permite que nós passemos por isso, porque Ele quer nos transformar de pessoas tímidas em pessoas corajosas, de pessoas sem fé em pessoas fervorosas, de pessoas incrédulas em pessoas crentes de verdade. Deus, muitas vezes, através da provação, nos afasta da falsidade para uma vida na verdade, vivendo com inteireza, vivendo com fidelidade. Deus não permite que a provação esteja na tua vida por acaso. Ele permite porque Ele tem um propósito, é a tua transformação. Então eu começo fazendo o primeiro apelo: pare de murmurar, pare de reclamar. Você está passando por um problema? Deus pode não ter sido responsável, certamente não foi, mas Ele permitiu, e se Ele permitiu, Ele tem um propósito para a tua vida, e se você conseguir passar por cima dessa provação, dessa dificuldade, dessa aflição, você será ricamente abençoado em nome de Jesus. Não temas, Ele está contigo, assim como esteve com José também. Então José ali, ele fez um pacto com Deus. A experiência de Jacó foi fundamental para que ele tomasse essa decisão. E sabe qual foi a decisão? Eu serei fiel a Deus como meu pai foi. Pai e mãe, você que está aqui na igreja, nesse sábado pela manhã, se você tem filhos, o melhor exemplo que você pode deixar para os seus filhos, não é falar, é viver, é dar o exemplo, é dar o testemunho, quando você não está falando, porque o seu filho vai ver, ele vai observar como você vive, como você age, como você se comporta, e ele vai ter a tendência de copiar você, mesmo quando ele estiver longe de você, como foi o caso de José. O pai
não teve vergonha de mostrar os seus erros, mas teve, com muita ousadia, a coragem de mostrar como ele consertou aqueles erros com a ajuda de Deus. Aquilo deixava José impressionado, e de tal forma, quando ele foi agora vendido como escravo, longe do pai, ele tomou a decisão: eu vou ser como meu pai, porque meu pai é um homem abençoado, e se ele foi abençoado por ser fiel a Deus, eu também serei fiel a Deus e serei abençoado em nome de Jesus. Essa deveria ser a minha decisão, essa deveria ser a tua decisão, nos dias de hoje, em 2026, no meio de tanta confusão que nós vivemos hoje. Deus nos convida a sermos fiéis, para que nossos filhos copiem nosso exemplo de fidelidade. Deus convida os jovens a serem fiéis, para que recebam as bênçãos de Deus como José recebeu. Bem, a gente vai agora para o capítulo 39, e José agora, por ter sido fiel a Deus, foi vendido como escravo, e foi para o Egito. E no capítulo 39, quando você olha aí no versículo 1 e 2, aí diz assim, que José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser um homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. E amigos, no versículo 5, aqui diz que Potifar fez de José o mordomo da sua casa, e encarregado de tudo que tinha. O Senhor o abençoou, e abençoou a sua casa, a casa do egípcio, por causa de José. Vejam só, irmãos, um escravo agora é comprado, mas o escravo é fiel a Deus, porque tinha um exemplo do seu pai, e decidiu seguir o exemplo do seu pai, e fez um pacto com Deus, e agora essa fidelidade desse rapaz, agora atinge outro país, atinge uma outra família, atinge um homem que não tinha o mesmo temor que José, Potifar agora, e Deus, através de José, fez esse homem prosperar, e ele prosperou muito. Interessante que casa aqui, não era apenas a casa, eram todos os negócios de Potifar, empresa, bens materiais, propriedades, tudo agora José tomava conta, tudo, e a casa de Potifar começou a ser abençoada, por causa que tinha ali um servo de Deus, que era fiel a ele. Se você, mulher, você homem que está aqui, decidir ser fiel a Deus, Deus não apenas irá te abençoar, todas as pessoas que tiverem contato com você, de alguma forma serão abençoadas por Deus, começando pela tua família, serão abençoadas por Deus. E aí, as coisas parecem que iam bem agora ele vai ser feliz, né? Agora ele vai receber as bênçãos em plenitude, só que não. Bem, no capítulo 39, no versículo 7, diz que assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos de José e lhe disse: vem para a cama comigo, deita-te comigo. Mas no versículo 8 e 9 diz que ele resistiu: não vou cometer um pecado desse contra Deus. Mas a mulher estava endiabrada, a mulher estava incendiada, a mulher estava acesa, e a mulher insistiu: deita-te comigo, seja homem. Mas existe uma diferença entre ser homem na cultura do mundo e ser homem na cultura de Deus. Você sabe disso, né? Existe uma diferença. E José era um homem, sim, apesar de ser jovem, mas era um homem que temia o Senhor. Ela fez escândalo para prejudicá-lo, né? Mas, amigos, ele foi fiel, e ele fugiu, ele resistiu. Mas ela fez um escândalo tão grande que José foi pego ali, preso. E quando Potifar voltou, com certeza ele devia estar viajando, quando ele voltou, Potifar soube de tudo, e agora teve que mandar José para a cadeia, para a prisão. Mas aqui tem um ponto interessante: quando a gente estuda a cultura daquela época, no egípcio, né, no Antigo Oriente, a gente vê que um escravo, um servo, se ele por acaso tocasse em uma propriedade do seu senhor sem a permissão dele, esse escravo, esse servo deveria ser morto. Isso era lei.
nessa história, o fato de José não ter sido morto por Potifar, Potifar não ter dado a ordem de executar José, isso mostra que Potifar não acreditou na esposa dele, porque já sabia a peça rara que ela era. Porque o certo, o correto naquela cultura era José ter sido morto. Ele não poderia viver. Mas ele deu um jeito, não podia colocar ali, porque tinha que preservar sua honra diante da sociedade, sua reputação, mas salvou a vida de José e mandou para a prisão. E assim José foi para a prisão. Agora, amigos, interessante, né? Por ter sido fiel a Deus, José foi vendido como escravo. Por ter sido fiel a Deus, agora José vai para onde? Para a prisão. E aí? Você pergunta para mim, pastor, vale a pena mesmo ser fiel a Deus? Algumas igrejas por aí pregam, se você for fiel a Deus, você vai ficar rico. Se você for fiel a Deus, você vai prosperar muito. Se você for fiel a Deus, você só receberá bênçãos na tua vida. Por ser fiel a Deus, foi vendido como escravo. Por ser fiel a Deus, foi parar na prisão agora. Parece que a Bíblia está contradizendo tudo, mas quando a gente vai mais à frente, amigos, no capítulo 39, no verso 21, ali diz: o Senhor, porém, estava com José, e foi bondoso com ele, e fez com que ele encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Amigos, incrível, Deus permitiu que José fosse parar na prisão, porque ali Deus iria operar através de José, naquela cadeia. O gerente ali, o carcereiro, que era o responsável pela prisão, se afeiçoou de José, porque José era um homem de Deus, tinha muitas virtudes, e ele entregou ali, praticamente a prisão ali, para que José administrasse. Agora, imagine isso, um preso agora estava administrando a prisão. José era muito confiável, e José estava recebendo a companhia de Deus, a bênção de Deus em todos os momentos, mesmo ali na cadeia, mesmo num ambiente que não era digno dele, de um servo de Deus, Deus estava ali com José. A promessa de Deus é clara, meus amigos, Deus não abandona os seus filhos, Deus não abandona aquele que serve a Ele, que é fiel a Ele, Ele mesmo disse em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias. Deus está contigo, serva, Deus está contigo, homem, não tema, Ele está contigo. José foi para a cadeia, e ali ele encontrou um copeiro e um padeiro, que tiveram sonhos, e eles contaram o sonho para José. Olha o nível de confiança daqueles presidiários em José, que devia ser um deles, mas que não se conformava com as circunstâncias ao redor, para que o seu caráter fosse mudado. José agora interpreta o sonho dos dois. O padeiro é morto, o copeiro é restabelecido a sua função e volta a trabalhar diante do faraó. Mas José faz um pedido, está aí no capítulo 40, verso 14. 40, verso 14, ele faz um pedido. Vocês lembram o pedido? Lembra-te de mim. Mas a pergunta é, o copeiro lembrou de José? Versículo 23, 40, 23. Aí diz assim, porém o copeiro-chefe não se lembrou de José e esqueceu-se dele. Por ser fiel a Deus, José foi vendido como escravo, ficou longe do seu pai, da sua família. Por ser fiel a Deus, agora ele foi parar na cadeia, na prisão. Por ser fiel a Deus, José recebeu agora o esquecimento. De filho querido para escravo, de escravo para prisioneiro, de prisioneiro para alguém completamente esquecido, tudo isso por ser fiel a Deus. Alguém talvez esteja pensando, pastor, é melhor o senhor mudar o discurso, porque senão eu já vou embora daqui, porque não está bom não. Mas é isso que a Bíblia está falando. Nem sempre por ser fiel a Deus, eu receberei as coisas do jeito que eu queria. Mas por ser fiel a Deus, Deus irá realizar coisas muito maiores e melhores do que o que eu imaginei. E é isso que Deus tinha para José ali. No capítulo 41, no verso 1, diz que se passaram 2 anos completo,
Passaram 2 anos completos. E ali, o faraó tem um sonho. Ele sonha com 14 vacas, 7 vacas gordas, bonitas, e 7 vacas feias e magras. As magras comiam as gordas, e o faraó acordou e não entendia nada, e sonhou com espigas, e as espigas feias, mirradas, também comiam as gordas, e ele disse: e agora, o que significa isso? E ninguém sabia interpretar. E aí, depois de 2 anos, o copeiro finalmente lembra-se de José, e ele diz: eu conheço um homem que interpretou meu sonho, e eu acho que ele pode interpretar o seu também. E lá no capítulo 41, versículo 9, nós vemos que José é lembrado de novo. Então, no capítulo 41, no verso 14, no versículo 14, o faraó manda chamar José. José faz a barba, José toma um banho, coloca roupas diferentes, ele vai se apresentar diante de faraó. E aquela frustração do esquecimento parece que agora se desfez. José se animou e ele foi encontrar com faraó. E amigos, agora aquele encontro ali foi interessante, porque naquele momento José tinha tudo para chegar na frente de faraó e se gabar, e dizer assim: eu sei, eu sou bom, eu sou um bom administrador, eu sou um bom gerente, eu sou inteligente, eu tenho vários diplomas, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou habilidoso, eu tenho boa memória, eu sei falar bem, eu consigo interpretar bem as coisas. Sim, eu sou o cara. Mas a pergunta é: foi isso que ele fez? Não, não foi isso. Amigos, me chama a atenção aqui que quando Faraó tenta exaltar José, sabe o que José diz? Isso não está em mim. A resposta o Senhor terá sim, mas quem lhe dará a resposta não serei eu, vai ser o Deus que eu sirvo. Isso me chama a atenção, porque ele tinha tudo agora para fazer o nome dele, mas ao invés de fazer o nome dele, ele decidiu escrever o nome de Deus. Ele decidiu dar glórias a Deus, ele decidiu dar honra a Deus, ele decidiu falar do Deus do seu pai, o Deus da sua família, o Deus que ele aprendeu lá na meninice, na infância. E agora o faraó relatou o sonho, José interpretou, e faraó decidiu agora colocar José como governador de todo o Egito. Sabe por quê? Porque faraó disse assim: nós não encontraremos um homem tão sábio quanto esse José. Ele é o homem certo para administrar o Egito. Ele é o homem certo. E aqui, no texto, no texto que a gente vê ele ali exaltando a Deus. Deus dará a resposta. E ele diz: agora, pois, faraó, você deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Ele não disse assim: faraó, você tem que escolher a mim. Ele disse: escolha um homem, mas que seja ajuizado e sábio. E faraó diz assim: o único homem que eu conheço ajuizado e sábio é um homem que teme a Deus, é você. Se fosse nos dias atuais, eu iria dizer: um homem ajuizado e sábio que eu conheço é você que é cristão, é você que é adventista do 7º dia, é você que guarda o sábado, é você que fala diferente, é você que se veste diferente, é você que tem um estilo de vida diferente, é você que cuida da sua saúde, é você que tem cuidado na hora de abrir a boca, é você que tem tato e mostra que tem carinho e amor com as pessoas, é você que é fiel, custe o que custar, é você que não se dobra para se tornar um bajulador, mas prefere às vezes aguentar as consequências por estar firme no propósito de Deus. Esse era José, e ele foi colocado como governador. Amigos, concluindo, eu quero tirar aqui 3 lições rápidas para a nossa vida hoje, sobre José. Primeiro, as circunstâncias que nos cercam, elas nunca serão provas da presença e do amor de Deus por nós. É possível que nós estejamos passando por muitos problemas e tudo esteja escuro à nossa frente, mas Deus pode estar ali ao meu lado, permitindo tudo isso. E pode ser que eu esteja vivendo um momento muito bem financeiramente, economicamente, em todos os aspectos da minha vida,
mas não esteja com a presença de Deus perto de mim, porque estou longe dele e ninguém está vendo isso. Portanto, se você recebe coisas boas ou ruins na sua vida, não atribua isso direto à presença de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Os judeus pensavam assim. Deus não. Deus está conosco em todo o tempo e em toda circunstância. Em todo o tempo. Segundo, fidelidade a Deus e aos homens podem nos levar a muitos problemas. Inveja e ódio dos irmãos, luta em família, desejo pecaminoso da esposa de Potifar, encarceramento, ingratidão e esquecimento aconteceram na vida de José. Por quê? Porque ele era um homem fiel a Deus. O nosso relacionamento com os outros seres humanos não deve ser pautado pelos benefícios que nós recebemos, mas deve sim ser pautado por uma vida cristã embasada, fundamentada na palavra de Deus. Terceiro e último, e eu termino com esse: o ser humano só conhece o plano de Deus se ele for fiel até o fim. José era fiel ao seu pai, mas foi vendido pelos seus irmãos. Ele era fiel ao seu patrão, mas foi parar na prisão. Depois de 13 anos sofrendo injustiça e passando por aflições, José estava exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse, no cárcere, para encontrar um copeiro, para interpretar o sonho dele e para ser levado a ocupar o cargo de governador do Egito. Tudo porque ele foi até o fim em sua fidelidade. Amigos, se nós abandonarmos a Deus na hora da provação, se nós abandonarmos a Deus na hora da tentação, se nós abandonarmos a Deus no momento de dificuldade, nós nunca saberemos como seria o final. Portanto, eu apelo a você nessa manhã: não desista, não desanime. Está difícil? Deus está contigo. Está complicada, a aflição está ferrenha? Deus vai te dar o livramento, Ele não vai te abandonar, mas vá até o fim, porque no fim a certeza é a coroa da vida eterna. Mas nós precisamos ser fiéis hoje. José foi desafiado a ser fiel, mas ele lembrou do exemplo de fidelidade do seu pai. Hoje, quando você foi desafiado a ser um homem fiel, uma mulher fiel, lembre dos bons exemplos que influenciaram você até aqui. Lembre dos exemplos da palavra de Deus, lembre dos textos bíblicos, para que você tenha força e coragem para dizer não, para ficar ereto, para ficar firme diante daqueles que querem derrubar você. Deus é fiel e Ele te protegerá, mas você, em contrapartida, precisa ser fiel a Ele para ter a proteção dEle. Eu convido você nessa manhã a tomar a decisão diante de Deus, nessa manhã da igreja, dizer: Senhor, eu quero ser uma mulher fiel, eu quero ser um homem fiel, eu quero ser um jovem fiel, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel à Tua palavra, e eu quero ser fiel ao meu próximo, aqueles que convivem comigo. Eu quero ser um modelo para gerações futuras de fidelidade. Deus convida você, porque Ele quer te dar uma herança incorruptível. Ele quer que você um dia sente no trono eterno com Ele, porque Ele diz: ao vencedor, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai em seu trono. Um dia, eu e você, se nós formos até o fim, não desistirmos, se nós formos fiéis em tudo aquilo que aprendemos com Deus na palavra, Deus nos fará sentar no trono dEle, e nós viveremos eternamente com Ele. Quantos estão aqui nessa manhã e foram tocados pela palavra de Deus e querem dizer: Senhor, custe o que custar, seja qual for o problema, seja qual for a dificuldade, eu quero ser uma mulher fiel, eu quero ser um homem fiel, eu quero ser um jovem fiel. Você está preparado para dizer isso para Deus hoje? Deus quer que você fale isso hoje, e Ele está de braços abertos, sorrindo para você, esperando a tua resposta. Quantos aqui nessa manhã querem dizer: Senhor, eu quero ser uma mulher fiel, eu quero ser um homem fiel, eu quero ser um jovem fiel? Se esse é o teu desejo, se você aprendeu com José e quer ser uma mulher fiel, um homem fiel, um jovem fiel, eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento, fechar seus olhos
e falar para Deus a sua decisão. Eu vou te dar 30 segundos para você, só você e Ele, dizer: Senhor, nessa manhã, através dessa história, eu tomei uma decisão. Eu quero ser fiel ao Senhor. Você pode até falar o problema específico que você está enfrentando, mas diga para Ele a sua decisão de fidelidade. Fale para Ele agora, em 30 segundos, que você quer ser fiel a Deus e ser usado por Ele onde você estiver. Fale a Ele agora. Senhor nosso Deus, que exemplo fantástico, que exemplo maravilhoso é o exemplo de José na Bíblia. Jacó o educou para ser um homem fiel. Ele assimilou a fidelidade do seu pai e colocou em prática em sua vida, todos os dias. O Senhor o aperfeiçoou. Ele deixou de ser um menino mimado e se tornou um homem maduro, completo, pleno na tua palavra, colocando em prática tudo aquilo que aprendeu com o Senhor. Ele tomou a decisão de ser um homem fiel, e o Senhor o usou nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza. Nos momentos de grande dificuldade, José foi fiel, mas ele também foi fiel nos momentos das bênçãos e das vitórias. Ajuda cada mulher que está aqui, a cada homem que está aqui, a cada jovem que está aqui, a tomar a mesma decisão. Custe o que custar, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor. Que a tua bênção esteja com o teu povo, com todos aqueles que tomaram essa decisão nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a viver uma vida íntegra e reta diante do Senhor e diante dos homens também. Que no trabalho, na faculdade, em casa, com os vizinhos, com a família, no casamento, onde estivermos, seja nos dízimos das ofertas, ou no uso do tempo, ou usando os nossos talentos para a pregação do Evangelho, ajude-nos a sermos fiéis ao Senhor. E que o Senhor, através de nós, derrame muitas bênçãos às pessoas que estiverem perto de nós. Que a tua bênção esteja com todos nós nessa manhã. Nós te agradecemos e oramos todos juntos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos.